Oi, gente, hoje usando aquele mesmo quadro de metas da aula passada, eu vou mostrar para vocês como que eu uso o Power Up de campos personalizados, tá? Então, acredito que vocês já tenham dado continuidade um pouco no quadro de vocês, eu acrescentei alguns hábitos, usei aquele mesmo Power Up de rastreador de hábitos, tá? Então, assim, se você tem a versão gratuita do Trello, você tem direito a usar um Power Up, que no caso você provavelmente já deve estar utilizando o que nós usamos na aula passada. Aí você teria que remover ele, desativar. Clica em cima e coloca desativar, tá? Como eu tenho a versão Gold, eu vou acrescentar mais um. Depois eu vou ensinar para vocês também como que faz para ter a versão Gold. Então eu vou aqui ó, em campos personalizados. Ele é bem legal porque, além de tudo, você consegue visualizar ele no celular e ele enriquece demais cada cartão nosso. Dá para você criar até 50 campos personalizados e é totalmente assim, criatividade, sabe? Vamos clicar ali em adicionar. Ele já apareceu automaticamente ali, ó, nos meus Power Ups. E assim, eu vou dar alguns exemplos aqui, e caso vocês tenham algumas ideias, passem para mim também. A gente vai clicar nele, editar configurações, mais novo campo ali, tá? Então, eu vou mostrar umas 2 ou 3 opções de cada, como eu faria. Então, vem aqui, tem a caixa de seleção, data, lista suspensa, número e texto. Então, vou entrar aqui primeiro, então, na caixa de seleção. Uma ideia que eu tive agora, assim, que eu acho que seria legal, talvez faria sentido dentro de um quadro de metas. De repente, reavaliar. Acho que é bom de vez em quando a gente reavaliar aquele hábito, aquela meta. Então, ó, criei. Eu entro no cartão, ele já tá aparecendo aqui para mim, ó, campos personalizados, reavaliar. E aí é uma caixa mesmo. Eu vou e clico ali, se em algum momento eu precisar reavaliar essa minha meta aí de viagem, eu vou e clico ali na caixinha de seleção e ele vai ficar aparecendo lá fora no cartão para mim. Ó, vou clicar aqui. Tá vendo? Ele já fica aparecendo aqui no cartão. Estão vendo? Então, para qualquer um desses cartões, no momento que eu precisar reavaliar, ou seja, o que eu tiver escrito ali, eu vou fazer dessa forma. Então, vamos lá, vou dar mais um exemplo aqui. Caixinha de seleção, coloco o nome. Vou colocar aqui replanejar. Existem algumas coisas que criar lá, ó. Então, existem algumas coisas que em algum momento também a gente pode precisar replanejar. Vou colocar mais alguma opção aqui e depois eu vou adicionando aos cartões. Revisar. Revisar é uma coisa importante, a gente tem que estar fazendo isso com uma certa frequência. Então, ó, já apareceu as 3 opções no meu cartão ali. Então, em algum momento que eu precisar replanejar ou revisar um desses hábitos, uma dessas tarefas, eu vou clicar e ele vai aparecer na frente do cartão para mim. Então, visualmente fica muito mais fácil identificar o que eu preciso fazer ali naquele momento. E aí eu vejo se faz sentido para todas aquelas coisas. Se fizer sentido, eu mantenho esse, senão eu poderia escolher um outro campo, tá? Então, por exemplo, eu preciso revisar minha viagem para a Indonésia, tá? Então, eu acho que são ideias. Vou colocar mais uma opção aqui, na verdade, vou colocar data agora, tá? Então, deixa eu explicar uma coisa. Essa data que eu acrescento aqui é diferente dessa data que eu adiciono diretamente ao cartão. Por quê? Essa data de entrega desse cartão que eu coloquei lá na outra aula, ele vai aparecer na minha agenda, no meu calendário, quando eu usar o Power Up de agenda calendário. A data de entrega, ela automaticamente vai aparecer na minha agenda.
tá? E esse Power Up de campos personalizados é somente com data, é somente para eu ter aquele acompanhamento visual mesmo por fora do cartão. Ele não aparece na minha agenda. Então, aqui é uma coisa mais detalhada, né? Caso você precise fazer, eu acho bastante interessante. Eu coloco o nome dessa data, do que ela se trata. Ela é uma data de início, ela é uma data de revisão, ela é uma data de replanejamento. Que data é essa? Então, eu coloquei ali como uma data de início. Então, quando eu vou iniciar esse projeto? Tá? Porque ali eu já tenho a data de entrega, mas eu preciso saber quando eu vou iniciar ou quando eu iniciei. Então, eu vou colocar aqui 30 de abril às 9 da manhã. Então, eu acho isso bem legal para a gente ter um controle maior. Tá vendo? Então, a partir daí, ele aparece ali. E se eu quiser, vai aparecer por fora do cartão também, como está aparecendo ali. Tá? Mas eu vou ensinar, se eu quisesse que não mostrasse na frente do meu cartão. Ali, no caso, tá aparecendo. Clicou ali, ó. Tá vendo? Eu cliquei no próprio campo que eu criei e ele já aparece a opção mostrar campo na frente do cartão ou não, né? Então, eu marco ou desmarco aquela caixinha. Tem a opção de excluir o campo. Eu gosto que apareça, por a maioria das coisas, que eu acho que fica muito mais fácil eu não precisar entrar dentro de um cartão para saber do que ele se trata, quando que são as datas. Então, em alguns momentos vai fazer sentido aparecer, em outros não. Então, fica totalmente... É opcional, né? Então, eu vou fazer aqui também uma data de replanejamento. Automaticamente apareceu ali. E eu posso adicionar essa data de quando eu tenho que replanejar aquilo. Na meditação, eu não coloquei porque não faz muito sentido, né? Então, por exemplo, a viagem. A viagem, em algum momento eu posso precisar. Faz de conta que eu tenho que replanejar ela aí na segunda-feira. Então, eu vou fazer todo um replanejamento. Então, ó, aparecendo ali fora do meu cartão, porque a caixinha estava selecionada. Então, vamos lá. Novo campo. Data. Eu vou dar mais uma opção de data. Eu colocaria uma data de revisão. Revisão é uma coisa muito importante. De tempos em tempos é importante estar revisando as nossas metas, nossos hábitos, nossos sonhos. É bom você dar uma revisada para ver se está tudo alinhado, para ver se está de acordo com o que você realmente quer para o futuro. Então, a minha data de revisão, eu sei que ali dia 14 de abril, eu já sei que eu tenho que fazer a revisão daquilo. Vamos lá, colocar mais uma opção aqui, um novo campo. Agora eu vou dar uma opção de lista suspensa, que eu confesso que é um dos meus favoritos aqui dentro dos campos personalizados. É o que eu mais uso praticamente. Então a gente cria um nome, essa lista suspensa, do que ela vai se tratar, tá? Lembrando que vai ter uma lista que eu vou poder selecionar em cada cartão. Então eu quero colocar aqui uma lista suspensa de status. Qual o status daquele meu projeto? Que eu vou colocar dentro das opções, andamento. Eu criei, na verdade eu cliquei errado, então eu vou lá colocar de novo. Dentro das opções, coloco em andamento, é uma das opções. Eu clico no Enter e aí sim aparece esse quadradinho para escolher uma cor. E são 10 cores. Essa cinza eu acho que ela não aparece cor por fora, então eu vou escolher uma cor para esse em andamento. E como eu falei, eu gosto bastante de trabalhar com cores, porque eu acho que a gente se organiza melhor, né? A gente associa a cor ao que mais ou menos se trata e a gente consegue compreender melhor isso daí. Tá, então vou escrever outras opções de como estaria o status daquele meu projeto. Meu projeto está atrasado, então tá atrasado, vou colocar vermelho, né, que eu sei que é ali alerta.
Então, vou colocar aqui, preciso iniciar ainda, tá? Então, eu vou escolher uma corzinha aqui. É legal a gente sempre tentar deixar as cores, né, parecidas de acordo com o que tá acontecendo ali. É bom a gente pensar. Agora eu tô fazendo assim meio que rápido no improviso, então vou colocando qualquer cor, mas é sempre bom você parar para analisar o que cada cor significa. Depois fica muito mais fácil para você entender tudo. Tá? Então, meus estados eu tenho em andamento, atrasado, iniciar. Aí eu vou lá, ó, já apareceu lá embaixo para mim o status. Aí, dentro desse cartão, qual é o status dele? Aí eu vou e seleciono. Essa minha meta está em andamento, tá? Faz de conta que eu já iniciei. Embora eu coloquei ali que vai iniciar dia 30, tá? São só exemplos. Então, ele não estaria em andamento, ele estaria para iniciar, tá? Mas aí vocês coloquem certinho de acordo com o que realmente tá acontecendo no teu cartão, tá? Aqui eu coloquei atrasado, tá vendo? E fica tudo visualmente assim perfeito. Meditação não faz muito sentido, porque é uma coisa que eu sempre faço. Caso eu não estivesse cumprindo com esse meu hábito, que eu colocaria algum tipo de status ali, de repente, atrasado. Lembrando que esse campo poderia ser uma etiqueta, né? Você que cria, você que decide. Então, eu vou dar outro exemplo de lista suspensa. O que eu poderia colocar aqui? Deixa eu pensar. A frequência. Qual a frequência que eu tenho que cumprir aquilo? Por exemplo, faz muito sentido para os hábitos, né? Com qual frequência eu tenho que fazer aquele hábito? Então, para o hábito faz muito sentido, tá? Aí pode ser semanal, mensal, quinzenal, trimestral. Pode ser 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Aí vai de acordo com o que você estipulou para os seus hábitos, tá? Então, ou todos os dias. Então, isso vai ser muito pessoal aí para vocês, tá? E são ideias aqui, vocês façam o que vocês quiserem e me deem ideias também que eu preciso, hein, gente? Aqui eu tô colocando todos os nomes e depois eu vou colocando as cores, tá? Então, lembrando que são 10 cores diferentes e eu sempre posso pensar naquilo de aquela cor que eu escolhi para a frequência faz sentido com a cor que eu escolhi para o status, né? Porque às vezes se for uma coisa muito diferente, pode confundir um pouco tua cabeça. Então, como eu falei, você poderia ou usar esses dois exemplos que eu te dei, ou nenhum, ou apenas um, então vai de acordo aí com o que você achar melhor. Escolhi essas cores, um pouquinho diferente das outras que eu tinha escolhido, criei e agora já vai ter essa opção para eu selecionar essa lista suspensa. Então, a frequência desse meu hábito aqui. Qual que é a frequência dele? Né? Então, eu seleciono, coloquei aqui diariamente. Muitos hábitos acabam sendo diariamente que a gente precisa cumprir, né? Aí eu vou preenchendo.
Atividade física aqui, eu coloquei 3 vezes por semana, porque ainda tem sido um desafio muito grande para mim. Hábitos que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, eu deixo menos vezes por semana para não ficar tão difícil, né? Ele se torna meio que um micro hábito. Aqui, por exemplo, para viagem, eu também poderia pensar em uma frequência em que eu tivesse que estar fazendo algo por esse meu projeto, tá? Então, aqui pensando numa viagem para Disney, eu colocaria que a cada trimestre eu teria que realizar alguma coisa para eu concluir, tá? Embora eu coloquei ali aquela data de entrega que, querendo ou não, tá para um pouquinho mais de um ano, é só um exemplo, mas eu sei que para ir para Disney eu vou demorar um pouquinho mais. Então eu vou colocar que eu tenho que estar fazendo hábitos, coisas trimestralmente para realizar depois aquela viagem. Aqui para a Indonésia eu vou colocar mensalmente, porque já é uma coisa mais a curto prazo aí que eu tenho em mente, médio prazo. Então vamos lá, editar de novo, novo campo. Agora eu vou mostrar para vocês uma opção. Na verdade tem essa opção aqui de número, mas gente, número ele é mais utilizado para estatísticas, tá? E eu não vou mostrar aqui hoje para vocês, porque ele prolongaria muito o vídeo, mas uma hora eu venho mostrar, tá? E eu preciso estudar mais sobre também. Então, ele associado a outros power-ups e outros plugins, a gente consegue levantar estatísticas sobre seus cartões, mas é uma coisa muito mais complexa, vai um vídeo inteiro só para isso, tá? Então, vamos ali na opção de texto que eu coloquei texto, eu criei um campo de próximas ações. Então, quando eu acrescentar isso no meu cartão, vou mostrar aqui para vocês como ficaria. Em cada cartão, eu escreveria ali na hora qual seria a minha próxima ação. Ali do meu projeto de leitura, minha próxima ação seria... Não, projeto de inglês, desculpa. Seria ler um livro. Agora eu preciso ler um livro em inglês, porque eu já faço Duolingo, eu já faço Anki, eu já faço aulas via Skype, e agora minha próxima ação é ler um livro em inglês. Então, eu acho esse campo bem legal também, porque eu só vou colocar, vai ficar fixo o que está escrito, e para cada um eu escrevo na hora qual vai ser a próxima ação. Então, para minha viagem da Disney, a próxima ação vai ser solicitar o visto. Para a viagem da Indonésia, então, digamos que está muito próximo a viagem, já é fazer a mala. Então, fica tudo para mim muito mais fácil de visualizar, de entender e de dar o próximo passo. Então, gente, esse vídeo vai acabar por aqui também para não ficar tão longo. Depois eu venho com os próximos e prometo que vão estar bem legais também. Eu vou tentar sempre fazer vídeos menores para não prolongar tanto aí.